Olá, eu sou a Beatriz Caetano do TV Contra Luz e hoje estamos à conversa com os atores Tobias Monteiro e Inês Faria, com o guionista Renato Rocha e o realizador e produtor executivo Ruben Duval sobre a mais recente série a chegar ao RTP Lab, de seu nome, Rui. Como é que te chamas? Rui Almeida. A personagem. Glória. Eu pensei em Glória. Dás-me um abraço. Rui, a nova série da RTP Lab. Série completa disponível na RTP Play. Portanto, eu começo aqui, se calhar pelo lado dos bastidores, o behind the scenes da série Rui, e pergunto aqui ao Renato e ao Ruben qual é que foi a inspiração e o porquê de criarem uma série que aborda o tema do transformismo e o mundo das drag queens. E pergunto aqui também ao Ruben um pormenor que descobri, e podes confirmar ou desmentir, que... É mentira. Em 2018, acho que fizeste aqui parte de uma curta-metragem em Londres, chamada É verdade. The Miracle Hotel. É verdade. Que também tinha aqui um pezinho no transformismo e que também tinha uma personagem chamada Glória. Foi aqui também que foste buscar inspiração para a série Rui. Isso foi uma curta-metragem que fiz em Londres, quando estava a viver e a estudar por lá. E sim, havia um personagem que era drag, mas não me lembrava mesmo que se chamava Glória, muito sinceramente. Foi o teu Mas é verdade, subconsciente. Aí é O bem. subconsciente foi buscar. Mas sim, é completamente verdade. E agora, respondendo à tua pergunta sobre a inspiração, não veio daí de todo, é pura coincidência, mas veio, já falei disto algumas vezes, eu e o Renato fizemos um piloto para a RTP também, que acabou por não acontecer. Depois, entretanto, deixámos de falar durante algum tempo, porque trabalho e tudo mais, e depois, em 2019 ou 2020, surgiu a oportunidade de fazermos uma candidatura à RTP Lab, e depois de ter visto alguns filmes, nomeadamente um deles ser o Joker, vem muito aquela vontade de criar ali um mundo mais no lado visual relacionado com esse filme. E o propósito de ser com uma drag, eu não me lembro o porquê de decidir fazer com uma drag, mas sei que hoje, feito a série, fez todo o sentido. Eu agora até estou com medo em relação àquilo que possas conhecer do meu passado e que possas tirar aqui para esta entrevista, portanto vou falar com muito cuidado. Eu acho que não tenho um passado secreto como transformista, mas não sei, agora estou com receio. Ruben, olha, eu não sabia que tínhamos plagiado uma curta tua a série, descobrimos em primeira mão. Espero que não haja problemas legais. Não, de facto a culpa é toda do Ruben, portanto ele chegou ao pé de mim e disse que queria fazer uma série especificamente sobre um transformista de meia-idade, que eu achei um detalhe interessante, e ele tinha pensado que podia ter uma filha. E com estes ingredientes, famosamente eu perguntei-lhe, olha, e qual é que é a história? E ele respondeu, não faço a mais pequena ideia, agora és tu que tens que a desenvolver. Portanto, qualquer acusação de plágio deve ser dirigida apenas ao Ruben Duval, produtor executivo, e não ao Renato Rocha, que só estava a fazer o seu trabalho. Portanto, tudo o resto da culpa é minha, só essa parte é culpa do Ruben. Não, agora, eu também não sei... Aquilo foi uma curta-metragem de faculdade. Ok, mas isso acontece muito, ou seja, as coisas ficam no nosso subconsciente, ideias que nós tivemos ou filmes que vemos e depois de vez em quando ressurgem e nós não sabemos bem de onde é que vem. Às vezes acontece escreveres qualquer coisa e outra pessoa dizer, olha lá, isto é de outro filme, e tu ficas assustado e tal. Agora, o transformista em si, eu também nunca cheguei a perceber de onde é que veio, mas eu acho que foi só uma ligação entre o Joker e o universo do transformismo, daquelas coisas que se unem de repente na cabeça da pessoa. E essa inspiração inicial está no primeiro episódio, porque há uma cena famosa no Joker que ele está a correr pelo meio da rua às 4 da manhã e a Glória faz exatamente a mesma coisa, e foi a minha pequenina homenagem a essa
essa referência que o Ruben logo me deu, uma referência mais visual do que tonal, porque depois as pessoas vão ver o Rui e vão perceber que não tem nada a ver com o Joker, é completamente diferente. Mas de onde é que veio o transformismo continua a ser um mistério, o que é certo é que cá chegamos. Embora um pouco por acaso, este tema chega numa altura muito pertinente e de forma pertinente também à nossa atualidade, não é? Pela comunidade LGBT, por toda a conversa que existe. Sentiram de alguma forma alguma responsabilidade por fazerem transparecer no ecrã de forma fidedigna o que é este mundo? Não, eu muito sinceramente, obviamente que tinha sempre, tanto eu como o Renato e todos os atores, estudámos muito bem esse mundo antes de podermos também trabalhá-lo, mas não sentia esse peso porque tinha, quer dizer, obviamente que sentia esse peso, mas tinha lá pessoas como o Denis e pessoal que está mesmo, pronto, faz parte desse mundo, e eu tinha sempre aquela parte em que no final de cada take e sempre que ele estava presente eu perguntava o que é que ele achava, se correspondia bem, e estávamos a passar esse lado, o bom lado, pronto, do transformismo, e pronto, acho que quanto a isso, e também muito, o Tobias também falava muito com, como é que se chama o senhor, Tobias, que nos ajudou com o guarda-roupa? O Paulo Julião, ou até mesmo o Fernando, a Débora Cristal e a Glenn Lee. Exato. O Tobias também, pronto, também falou, mas podes falar um bocadinho mais sobre isso, Tobias, se quiseres. Eu muito honestamente acho que, apesar de o transformismo e a questão do Rui, ao ter sido em tempos, ter tido muito êxito a fazer de Glória, parecer que é a questão fulcral ou principal da série, e eu digo isto com todos os cuidados para não ferir as suscetibilidades de ninguém. Na verdade, quando eu li o guião e quando o convite me foi feito a fazer, essa não foi a razão principal que me levou a aceitar a proposta, nem sequer a achar o guião incrível por essa questão. Eu acho que, na verdade, para mim, enquanto construí esta personagem, o foco é, de facto, a dificuldade deste homem em dar-se com aquela filha. Se ele foi transformista em tempos, é uma questão. Podia ter sido sapateiro, podia ter sido canalizador. Também acho que é importante começarmos a focar a temática não nela e na problemática que ela própria levanta, mas torná-la banal como outra profissão qualquer, ou outra situação. Acho muito mais interessante essa abordagem, ou sequer levantar essa questão nesse ponto de vista, do que tornar o transformismo e a questão do transformista como uma questão primordial ou principal. Acho que ao fazermos isso sim, estamos a sectarizar a questão, estamos a pô-la de parte e a fazer aquilo que não se quer. Eu mesmo estou a comentar isto devido a um comentário recente que recebemos também das redes sociais, de que levantavam a questão de que se deveria ter convidado um transformista para fazer este papel. Eu acho, na categoria como ator que sou e de amar a profissão que tenho, acho que é uma questão que é absurdamente levantada. Peço desculpa à pessoa que a levantou se ouvir esta entrevista. É pertinente, claro que é. Deve ser falado, claro que sim, ainda bem. Acho que a série deve ser muito mais vista, sei lá, o Rui podia ter sido cantor de karaoke e já não conseguir. Podia ter sido... A questão do transformismo é muito pertinente, é muito interessante, enriquece muito mais o papel, porque faz o público levantar uma série de questões: é gay, não é? Era, não era? Tem que ser gay para ser transformista? Que também é outra questão, a palavra transformista e transformismo, porque hoje em dia também temos de ter esse cuidado, porque surgiram logo uma data, estão a surgir, e uma data de subdivisões da categoria. No meu tempo, e desde que me lembro, era travesti e ponto. É lógico que depois surge o drag queen, surge o transformista, surge uma série de novas categorias que eu não domino a 100%, mas que respeito imenso, acho que há lugar para elas. Mas voltando à situação de que eu estava a falar, o lugar do ator e da representação deve-se permitir a tudo. E, portanto, falando daquela questão que foi levantada nas redes sociais, que há pouco eu mencionava, que se indignavam de ser um ator homem a fazer aquele papel, e por que não um transformista? Deve-se dizer que um transformista não é um ator. Há atores que o são transformistas, mas o ser um transformista não é um papel de um ator.
É um outro papel que está numa outra categoria do entretenimento, que tem todo o mérito e deve-se todo o respeito que um ator deve ter, mas não o é. E, portanto, eu tenho a certeza que há transformistas incríveis que, se calhar, adorariam fazer o Rui, mas, se calhar, não teriam as ferramentas para poder fazer uma data de outras cenas que ao Rui e a um ator dizem respeito. Colocar a série numa série que torne a situação de um homem que em tempos teve prazer em fazer cross-dressing ou em fazer vestir-se de mulher e atuar, fazer um playback da Glória, da Laura Birmingham, acho muito louco, acho super interessante, e é isso que a mim me desafiou e me tornou o guião interessante. Foi, olha que maluqueira, de repente este plot ter estas camadas todas, acho isso muito mais interessante. Não, ou seja, isto para querer dizer que eu não acho que o Rui seja só a questão do transformista, é muito mais do que isso. Ou seja, é uma luta, ou seja, eles na verdade, o Renato e o Ruben atiraram-se um bocadinho para este sítio sem pé, onde de repente esta série, mas isso também é bom, vai levantar essas questões todas, isso é super interessante. Mas a série é louvável por ter sido bem escrita, por ter sido bem realizada, por Conto ter sido bem interpretada e por a RTP, que é um canal público, trazer para a ordem do dia e levantar para a ordem, levantar uma série de questões que possam suscitar este tipo de conversas. Isso é interessante. Eu queria só acrescentar uma coisa. Esta discussão sobre os atores também se aplica um bocadinho aos guionistas e eu acho que na construção da história, quando isto ainda estava tudo no papel, obviamente que há um cuidado. Eu acho que a pergunta foi formulada no sentido de se sentiram a responsabilidade ou se sentiram... Claro que a pessoa sente a responsabilidade de refletir corretamente o mundo onde quer contar aquela história. Neste caso é o bar Afrodite, que foi filmado no Finalmente, mas podia ser um hospital, e se tivesse sido num hospital e se o Rui fosse médico, eu sentiria a responsabilidade de ir perguntar-me como é que pensa o médico, como é que ele sente as coisas, como é que é a relação dele com os filhos, quais é que são as dificuldades únicas de um médico, mas que podem ser emocionalmente universais para uma personagem, para uma pessoa que está a assistir àquilo, poder entrar dentro da história. Agora, a partir desse cuidado que se aplica a todas as situações e que foi um cuidado que houve ao longo da produção, essa responsabilidade um bocadinho para lá, eu acho que já fica na análise que é feita da série, ou seja, se nós tivermos feito bem o nosso trabalho, o mundo está bem refletido na série, com os seus pequenos toques. Eu já obtive comentários interessantes de pessoas a dizer que o Rui, por não ser o típico homossexual muito extrovertido, digamos, uma espécie de Cameron do Modern Family, que está de certa forma a desvirtuar o passado queer portanto, estamos a entrar num mundo em que para quem escreve é complicado, porque uma personagem tem imediatamente uma lista de instruções às quais tem que fazer checklist antes sequer de começar a escrever e, portanto, agora que essas conversas existam para quem vê a série e pessoas diferentes possam ver coisas completamente distintas, eu fico muito orgulhoso, porque quem escreve quer que isso aconteça com as histórias que conta, portanto, no fundo, nós chegamos ao fim de Rui e percebemos que, além de uma história sobre um homem que foi transformista e sente saudades desse mundo, dessa vida que teve, é também uma história sobre o lado humano, sobre as emoções, sobre as histórias de vida, os contratempos, enfim, o banal do humano, diria. E pergunto agora a Mafalda e Tobias, Inês. Inês e Tobias. Portanto, quando vos apresentaram o guião, vocês olharam e pensaram, não, estou a brincar, pensaram, ok, isto está muito fixe, quero avançar, bora lá. Sim, claro que o primeiro contacto que o ator tem com um projeto, antes de ser uma chamada do produtor executivo, é o texto. E acho que isso define muito se o ator quer ou não ter aquele desafio. Quando li o texto, percebi a pérola que tínhamos aqui, Renato Rocha. Vê-se pelo seu fundo que pérola é. E o texto era muito interessante e por tudo o que já foi dito, acho que não posso acrescentar nada, porque o Renato, o Ruben e o Tobias já disseram muito,
e acho que também não vale a pena estarmos aqui a bater na mesma tecla. Mas sim, está muito bem escrito. Às vezes podemos sentir que são 6 episódios e eu falo por mim. No caso da minha personagem, às vezes sentia que faltava tempo para certas emoções da Mafalda serem desenvolvidas e serem justificadas. Mas isso também foi um desafio para mim enquanto atriz, e claro que depois de se ver o projeto todo montado é que conseguimos perceber essas pequenas coisas. Mas sim, acho que foi logo um sim da nossa parte, de toda a gente que leu o guião, e acho que falo por mim e pelo resto do elenco, que foi a primeira coisa que nos suscitou bastante curiosidade, vontade e interesse em fazer parte deste projeto. E o trabalho do Ruben, obviamente. Era isso que eu ia dizer também. Há uma série de fatores que, na verdade, falando por mim, me fascinaram. O texto é logo à partida um desafio precisamente por estas questões todas que são levantadas, e isso é interessante, e porque também no panorama do audiovisual português dos últimos anos tem-se visto muito e continua a haver-se muita repetição dos mesmos nomes, seja na autoria dos textos, seja nos elencos, seja até na própria realização. E a RTP Lab, quer queiramos, quer não, com muito pouco dinheiro que sabemos que acaba por pelo menos dar a oportunidade a que novos nomes, novas equipas apareçam. E isso foi logo uma das coisas que também me fascinou à partida. Não só a riqueza do texto e das possibilidades que o texto permitiam, que é um bocadinho, eu acho, muito honestamente, uma espécie de pedrada no charco e fora disto que se tem visto recentemente, que anda tudo muito à volta da mesma coisa, e este de repente era uma coisa super estranha, um objeto muito misterioso na sua forma, no seu formato, e de repente apresentado e para ser levado a cabo por uma equipa que eu desconhecia, o trabalho do Ruben, mas que de repente me pareceu pessoal muito irreverente, com muito bom gosto na maneira como executam as coisas, e de repente quando eu tive acesso ao trabalho do Ruben, o que ele tinha feito, percebi que era um gajo super à frente na forma como faz as coisas, como apresenta as coisas, vê-se desde os videoclipes a todo o trabalho que faz, e pensei, olha, a ficção portuguesa está a precisar desta bolsa de oxigênio, desta malta nova com ideias novas, e que, apesar de tudo, com muito pouco dinheiro, porque se deve sublinhar isto, a RTP Lab o que dá, e isto é do domínio público, qualquer pessoa pode saber, os valores que dão para cada produção destas é muito pouco. Acho mesmo que até se deveria considerar fazer um aumento considerável, substancial a estes financiamentos, porque está aqui a oportunidade de catapultar para a ribalta nomes que se calhar nunca tinham tido tanto destaque, e que é preciso que a ficção portuguesa passe a ter esta oferta variada de pessoas a trabalhar, seja na realização, seja na fotografia, seja no guarda-roupa, seja o que for, porque apesar de ser um mercado muito pequenino, está a ficar um bocadinho saturado dos mesmos nomes. Todos nós sabemos isto é óbvio, é claro, até mesmo nos elencos se repetem constantemente, percebe-se que há poucos canais de televisão que têm as suas caras associadas ao canal e que querem manter-se, mas é urgente dar espaço a novos rostos, a novos nomes e a novas práticas de executar cinema ou televisão, e aqui é o caso, e isso deixou-me logo fascinado. Portanto, não só o argumento, que foi logo o primeiro que tive acesso, como depois da conversa que tive com o Ruben, percebi a ousadia que ele tinha em mente. Inês, tu na apresentação aqui da série, na semana passada, dizias que conseguiste dar aqui uns toques à Mafalda, e acho que foi até palavras do Renato, que era uma personagem bidimensional e tu conseguiste transformá-la numa personagem tridimensional. Não, eu não disse que era bidimensional. A Mafalda está super bem escrita e é muito complexa. No entanto, o que eu queria dizer é que uma atriz menos talentosa e inteligente do que a Inês Faria poderia fazer aquilo do típico, tipo, aparecer e dizer pai, estou tão chateada, não sei o quê, nananana. Mas a personagem é brilhante e a Inês Faria também. Claro que Peço sim. desculpa, era só para... Pronto, fica corrigida então. Mas pergunto então, Inês... Eu pago-lhe muito bem, é mesmo, fico lisonjeada, e ensaiámos isto várias vezes e correu muito bem, parabéns Renato, obrigada. Não, acho que sim, foi o que eu falei. Claro, quando lemos, a Mafalda é uma miúda que está naquela idade meio estranha, não é? É normal que ela seja estranha,
podemos perceber a família disfuncional à qual ela pertence, mas também não fazer dela um bicho que não suscita qualquer emoção ao espectador lá em casa. E tentei ir para sítios, não fugindo daquilo que o Renato escreveu, obviamente, tentei-lhe dar alguns toques de miúda que ela é, que em convívio com o que a rodeia, com a faculdade, com toda a gente, não é? Não fazer dela um bicho. E pronto, agora cabe ao espectador dizer se consegui ou não. Mas foste buscar inspiração, digamos assim, questões pessoais ou experiências pessoais, ou deduziste só a partir do guião? Não, eu acho que um ator, aqui voltamos ao mesmo ponto, que é um ator não tem de ser toxicodependente para representar um toxicodependente. Acho que vem muito daquilo que vimos, que observamos no dia-a-dia. Claro que a Mafalda não está longe da minha idade, mas eu, graças a Deus, não tenho uma família como a da Mafalda, graças a Deus. E acho que foi o juntar. O Ruben muitas vezes falou-me até bastante, voltou a focar bastante quando fomos fazer a voz off. O segundo episódio é quase todo narrado pela Mafalda, e ele falou-me várias vezes da Zendaya na Euphoria. Claro que o que está por trás é muito diferente, não é? A Zendaya na Euphoria toma várias substâncias, a Mafalda, apesar do pai ter tentado, estou a brincar, não temos ali a certeza do que é que a Mafalda fuma algumas coisas, mas não está num buraco de toxicodependência. Mas o Ruben referiu bastantes vezes essa referência e ajudou-me bastante, porque eu, Inês, sou muito expressiva na maneira que comunico com a cara, com as mãos, e tentei limpar muito isso na Mafalda. Claro que nós já filmámos há 2 anos e tal, claro que eu obviamente sou jovem e considero que é sempre bom estar a crescer como pessoa e obviamente paralelamente como atriz. As decisões que tomei antes, se calhar, não eram as mesmas que tomava hoje em dia. Mas acho que a Mafalda está sustentada, e acho que a Mafalda existe para o espectador e consegue-se relacionar com o espectador, e conseguimos ter vários sentimentos pela Mafalda, e esse foi um objetivo meu, e acho que é isso. Acho que respondi à tua pergunta, divaguei bastante, mas... Sim. E tenho uma última questão para ti, Inês, que acho que é uma resposta que toda a gente quer saber neste momento, depois de ter visto a série, que é: que mestrado é que a Mafalda anda a tirar? Que mestrado é que a Mafalda anda a tirar? Eu pensei, nós na altura falámos disso e falámos que seria alguma coisa relacionada com Belas Artes, não era, Renato? Eu sei exatamente qual é o mestrado da Mafalda. É muito importante na 2ª e na 3ª temporada, por isso eu não queria revelar já. Mas nós falámos sobre isso, nós chegámos a definir qual é que era o mestrado da Mafalda. Nós falámos em Belas Artes, Renato. Não, senhora. Não, senhora. Era outra coisa. O que era? Não vou... É que agora estás-me a deixar mal. Era uma coisa... Ela estava a tirar tipo comunicação e marketing ou uma cena qualquer. No subtexto, ela não é de Belas Artes, acho eu. Cheira-me. Mas temos que fazer, o subtexto das cenas está todo errado. Mas é uma pergunta muito pertinente e muito fã, porque há repetidas referências à porcaria do mestrado e a gente nunca descobre qual é. Muito bem. Verdade. Muito bem, estou contente. Já podemos atualizar a wiki da série. Mas ela tirou o curso porque tipo um tio tem aquele curso, mas ela não está bem a fazer aquilo que ela está nem aí para o curso. Pois claro, exatamente. Estou aqui inquinado com o que estava a dizer e fico sempre preocupado que as pessoas depois veem esta entrevista e podem interpretar as coisas de outra forma. Há uma densidade, e isto é interessante do próprio argumento, em qualquer uma destas personagens. Ou seja, eu acho que não é só o Rui que levanta as questões, a própria Delfina, o próprio Roger, o próprio cliente.
são pessoas que têm uma densidade que eu acho muito interessante de se ver em ficção. Ainda por cima todas juntas na mesma série, porque são tudo pessoas que têm uma espécie de mistério relativamente ao seu próprio passado, que têm dificuldade de se relacionar com aquilo que são, e eu acho que isso também é uma das coisas mais fixes do próprio texto do Renato. Só para concluir, só para dizer que todas as personagens, acho que é óbvio para o espectador que estão ali num conflito. Foram tomadas, obviamente, decisões e abdicámos de certas coisas também enquanto atores, mas eu acho que é interessante o facto de, apesar de todos estarem em conflito, consegue sempre haver um alívio cómico, muito conseguido também pelo resto do elenco, que dá uma leveza à série dentro do conflito, que acho que é muito interessante e acho que é tão bom a RTP Lab também nos ter dado esta oportunidade de fazermos uma série com tantas camadas, como o Tobias já referiu, que não é a papinha não é toda dada ao espectador e o deixa ali a pensar. O próprio espectador pode tomar decisões em relação às personagens e à história, e eu acho isso fascinante. Imaginando que Rui até tem uma segunda temporada, onde é que vocês imaginam as personagens? Mais para a frente, mais para trás? Eu gostava que a série tivesse uma segunda temporada. Acho que isso legitimava a série, acho que era sinal de que as pessoas tinham visto e gostado da série, e era também muito bom para o cast, que sofreu horrores a fazer isto. Especialmente aqui o Tobias, que já teve a oportunidade de me elogiar 25 vezes só nos últimos 45 minutos. Quem vir a série fica só com uma sensação muito superficial daquilo que o Tobias viveu em termos emocionais e físicos e tudo mais, por isso acho que o cast e a equipa toda merecia continuar. Como guionista da série, parte de mim espera, pelo amor de Deus, que isso não aconteça. Porquê? Porque eu tive enorme trabalho em fechar os arcos das personagens e fechar a coisa tematicamente, e teria o problema de agora que história é que eu conto com estas pessoas, porque as principais dinâmicas estão mais ou menos resolvidas. Por outro lado, é um problema de primeiro mundo também muito interessante, não é? Aqui estou eu a queixar-me que vou ter que fazer uma segunda temporada da minha série, que chatice, que desagradável, mas era um tipo de problema que eu gostava de ter, sem dúvida. Agora, onde é que elas estão? Acho que estão provavelmente a achar que resolveram os problemas que tinham, mas se há coisa que a ficção nos ensina, e a vida também, é que quando nós aprendemos uma lição, o mundo tem uma maneira muito especial de nos dar outra traulitada vinda de outro sítio qualquer. Por isso, não sei, não queria arriscar nada para não me comprometer, mas admito que já tenho algumas ideias, sinceramente. Tobias, onde é que está o Rui? Não sei, o Rui acha, como tu dizes, acha que está no sítio porreiro, que resolveu a situação com a filha, não é? Que se reaproximou da Delfina, mas não deixa de ser um voltar a um passado do qual ele tentou afastar-se, não é? Portanto, de que forma é que passados 20 anos ele se tenta encaixar outra vez naquele ambiente, se vai sentir adaptado e ajustado a esta nova realidade. Mas acho que era um bocadinho explorar e trocar um bocadinho as voltas, que não há, todos os espectadores gostam que se lhes tire o tapete às personagens para ver como é que elas reagem de repente. Portanto, era sempre interessante esperar aqui por um volte-face qualquer neste tudo está bem quando acaba bem, não é? Acho que era mais por aí, mas também cabe ao Ruben, como produtor de executivo. Eu acho que deviam morrer todos e só devíamos mesmo ter um ator para ser mais barato. Desde seja o Rui. Não, o Rui é o primeiro. O Rui é o primeiro. Podemos fazer sondagens junto do público. Era muito bom. Eu acho que a haver uma segunda temporada porque a malta gostou da série, pá, já eu morro de felicidade já, portanto nem sei se estaria em condições psicológicas de continuar a escrever uma segunda temporada, ia morrer de nervos. E começava a escrever uma coisa tipo Glória sai do carro, eu pensar que seca, vamos ter que arranjar um carro, onde é que a gente vai alugar um carro? Ruben, vai haver segunda temporada e quando? Quando é que começamos? É para depois de Natal, pá. Exato. 2023. Exato. Uma segunda temporada não digo, mas se calhar uma longa. Imagina.
Portanto, em 2023 podemos esperar uma longa-metragem, sequela de Rui. Olha, aproveitamos, se houver os espectadores que estiverem a ver isto, escrevam para a RTP, inundem a RTP com mails e mensagens, com o feedback que queiram dar, seja ele positivo ou negativo, mas é sempre bom para podermos saber, ou até mesmo através da Record, que tem a página do Instagram com os trailers todos e etc., vão dando feedback, porque é sempre simpático nós sabermos. Deixa este desafio para quem nos estiver a ouvir e ver, que nós ficamos contentes de ter esse feedback.